Muito bem, esse vídeo é para os meus amados e queridos alunos do 7º ano que estão em isolamento social e quarentena nas suas casas. Nós vamos começar a falar a respeito do tema 1 da unidade 2, tá? Do apostila 2. A apostila 2 ela vai tratar a respeito dos povos pré-colombianos. Quem são os povos pré-colombianos? Antes de Cristóvão Colombo, que foi oficialmente o primeiro europeu a chegar na América, né, considerado descobridor, mais pra frente a gente vai tratar a respeito desse termo. Antes dele chegar aqui, em 1492, já existiam povos morando aqui, civilizações, né, avançadas, evoluídas, com sistemas políticos, culturais, sociais, econômicos complexos, elaborados, cidades grandes, algumas cidades maiores inclusive que cidades europeias. Todos esses povos que estavam aqui no continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo são chamados de povos pré-colombianos. O tema 1 ele trata a respeito dos astecas, tá? Quem foram os astecas? Começando a história dos astecas, a gente tem que dizer que é o povo chamado mexica ou asteca. Os mexicas eles moravam na região da América do Norte, próximo de onde hoje é os Estados Unidos da América, e eles eram um povo seminômade que resolveram migrar de uma região para outra. Existia uma lenda que dizia que um dos deuses deles indicaria para o sacerdote o local exato onde eles deveriam se estabelecer. Os mexicas então começaram a peregrinar, passaram alguns anos peregrinando, até que eles enxergaram uma cena, que era uma cena que havia sido descrita na profecia. Qual era essa cena? Essa cena era a cena de uma águia que vinha voando com uma serpente na boca e pousava em cima de um cacto. A região onde essa águia pousou no cacto, de acordo com as tradições dos astecas, é a região onde hoje é o atual México, tá? Na América Central. Essa tradição é tão forte para eles que essa cena de uma águia com uma serpente na boca em cima de um cacto, ela está presente no centro da bandeira do México, tá? Como você pode ver a ilustração aí, se eu tiver conseguido colocar na hora que eu estiver editando esse vídeo. Essa região onde a águia teria pousado no cacto foi a região onde eles construíram a capital daquele que seria o Império Azteca no futuro. O que é um império? Só para a gente entender. O império é quando um povo domina outros povos e existe ali um soberano, um rei, um imperador, um monarca que comanda todos esses outros povos que pagam tributos e obedecem a esse soberano. A capital do Império Azteca passou a ser ali naquele local onde a águia pousou, e eles construíram ali a cidade de Tenochtitlan, tá? Eu não sei a pronúncia correta, mas está aparecendo aí na sua tela o nome da cidade de Tenochtitlan. A cidade de Tenochtitlan foi uma cidade muito grande, ela se desenvolveu bastante, ela era uma cidade que foi construída em cima de pântanos, né? Uma região pantanosa, e eles drenaram uma parte da água dali, eles construíram também próximo onde tinha um lago. Então uma região que era bem irrigada. Era uma cidade muito parecida com a cidade de Veneza, na Itália, que é uma cidade onde tem bastante canais. E essa era a cidade de Tenochtitlan. A cidade de Tenochtitlan foi capital do Império Azteca e ela foi uma cidade muito grande, tá? Existem fontes que relatam que quando os europeus chegaram aqui na América, eles encontraram a cidade de Tenochtitlan com cerca de 300 a 500 mil habitantes. Para você ter uma ideia de como era uma cidade grande, tinha vários prédios, né? Os templos em forma de pirâmide. Então era uma cidade bem grande, bem irrigada ali, a capital. É importante você saber que uma das principais características da civilização asteca é que eles eram uma sociedade totalmente voltada para guerra, tá? A guerra para eles era considerado algo extremamente sagrado, né? E a economia, o que era a base da economia? Quando a gente fala de base da economia, são as atividades mais importantes que movimentam a economia de um determinado povo. A base da economia dos astecas era a agricultura, tá?
E o que eles cultivavam ali nas terras, né, no terreno do seu vasto império. Eles cultivavam milho, feijão, pimenta, abóbora, cacau, algodão, tabaco, frutas e verduras, além da criação, a pecuária, criação de alguns animais, como perus, cachorros e patos também. Eles praticavam a caça, a pesca e também a coleta. Essas também eram atividades muito importantes ali para os astecas. Falando de sociedade asteca, a gente vai agora para a coxinha social dos astecas, tá? Não está aparecendo aí na sua tela se eu conseguir colocar uma coxinha de verdade, para dar uma água na boca. Se você quiser pausar o vídeo e correr na padaria e comprar uma coxinha, não tem problema, pode ir. Só não esquece que quando a gente voltar às aulas, eu vou esperar uma coxinha de jaca, não é de frango, porque eu não como frango. Mas olha só, aí na sua tela está aparecendo os principais grupos sociais que compunham a sociedade asteca. No topo você tem o imperador asteca, abaixo dele você tem uma classe conhecida como a nobreza. O que era essa nobreza? Eram sacerdotes e chefes militares. Lembre-se que é uma sociedade altamente militarizada, por isso a guerra tem muita importância, por isso os chefes militares eles também têm um prestígio social muito grande, então eles estão lá no topo da pirâmide social também. Abaixo vinham comerciantes, artesãos, agricultores que também eram camponeses, que funcionavam também como soldados. Em período de guerra, esses camponeses eles eram chamados a compor o exército asteca ali. E por último, você tem os povos escravizados. Lembrando que a gente prefere usar o termo escravizado ao invés de usar o termo escravos, tá? Porque ninguém nasce para ser escravo, ninguém nasce na condição de escravo. Você nasce, você é escravizado. Então esse é o termo mais adequado para a gente utilizar aí, certo? Falando agora da religião dos astecas. Era uma religião politeísta. O que significa o politeísmo? Politeísmo, poli é de vários e teísmo, de tel, Deus, ismo de crença. Então politeísmo é a crença em vários deuses. Fica quieto, cachorro! Essa parte eu vou cortar, mas eu coloco depois dos erros de gravação. Na sociedade asteca, a religião ela era muito importante. Eles construíam templos para os seus diversos deuses, né? Cada deus tinha ali o seu templo. Nesses templos eram realizados rituais e também sacrifícios humanos que eram feitos. Mas quem eram as pessoas que eram sacrificadas ali nos templos? Eram sacrificados os prisioneiros de guerra e as pessoas que se tornavam escravizados. Muito bem, segundo a tradição asteca, o Sol e a Lua são dois importantes deuses que eram deuses irmãos e eles viviam eternamente em conflito, em batalha entre eles. E a batalha diária entre o Sol e a Lua era sempre vencida pelo Deus Sol, que esmagava a Lua e as estrelas e saía ali vitorioso. Então o Deus Sol era um deus muito importante para os astecas. Os astecas também assimilaram o calendário da civilização maia, né? A apostila de vocês não está falando a respeito disso, mas vocês vão fazer uma atividade pesquisando a respeito do calendário asteca, que é muito importante. O horóscopo asteca também é muito interessante para você conhecer um pouquinho a respeito disso. Muito bem, a sociedade asteca, como era uma sociedade altamente militarizada, desde o nascimento já se pensava nessa ideia de que os homens já nasciam como guerreiros. Na sua apostila, você vai encontrar na página 11 um texto que fala assim: o próprio nascimento era considerado pelos astecas como um combate cheio de sangue e sofrimento. Quando o menino vinha ao mundo, a parteira o agarrava com firmeza, como se fosse um cativo, e lançava gritos de guerra. Em seguida, exortava o bebê a guardar suas palavras. Este é o teu lugar, pois tu és uma águia ou um jaguar, um predador solitário. Aqui é apenas teu ninho. A guerra é tua missão. Teu dever é dar de comer ao sol e sustentá-lo.
A guerra era muito sagrada, principalmente pelo fato de que na guerra eles aprisionavam os seus inimigos para poder usá-los em sacrifício aos seus deuses. Qual é a tarefa que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês vão escrever à mão no caderno de vocês uma pesquisa de 20 linhas a respeito do calendário azteca. Assim que vocês terminarem de escrever as principais características do calendário azteca, vocês no caderno vocês vão tirar uma foto, vocês vão postar aqui no fórum para eu poder ler e fazer a correção depois com vocês. Não esqueçam de fazer a atividade e postar até semana que vem, por favor. Um grande abraço para todos vocês e se cuidem aí nessa quarentena.